Um servo entra no escritório de Sua Alteza, pedindo perdão por perturbá-lo, mas precisa contar algo. O senhor ouve com evidente interesse que, segundo rumores, ela finalmente foi encontrada. O homem golpeia o rosto da garota com toda força, fazendo-a cair imediatamente no chão. O agressor grita para que ela se levante logo, e ela pensa, desesperada, que tudo começou novamente. A garota pede desculpas, mas o homem berra que ela, Blondina, é a garota mais inútil de sua casa. O tio, furioso, declara que ela não consegue trabalhar direito e apenas desperdiça comida. A loira sente muita dor, e seu tio continua gritando que, se ela foi mantida por piedade, deveria ao menos fazer seu trabalho corretamente. Sem acreditar que a garota está com dor, o homem a puxa com força e grita que tudo o que ela faz é reclamar a cada toque. Com fúria, o tio diz que ela puxou a mãe, nascida com um rosto bonito, mas sem nenhuma outra utilidade. O homem, com um sorriso, diz que o barão Abalo acolhe mulheres, gastando quantias absurdas com elas. O tio declara que, se Blondina não se tornar útil, ele a venderá ao barão para pagar suas dívidas de jogo. Agarrando a sobrinha pela camisa, o homem diz que, antes de vendê-la, garantirá que ela não tenha nenhum defeito. A loira grita em desespero, implora para ser solta e acerta um forte chute na perna do tio, conseguindo se libertar. A garota rasteja apavorada e ouve a esposa do tio vindo em seu auxílio. Atraída pelos gritos, percebendo que não aguenta mais as surras e abusos, Blondina se levanta e corre para onde seus olhos a levam. A garota corre com todas as forças e, chorando, pensa que, desse jeito, pode realmente morrer em breve. A loira lembra dos rumores que circulavam pela cidade de que corpos femininos ensanguentados eram periodicamente retirados da casa do barão. Sem parar de correr, a garota pensa, desesperada, que não quer terminar sua vida assim. De repente, Blondina tropeça, cai, e um anel escapa da bolsa em seu pescoço. Pouco antes de morrer, sua mãe mostrou o anel e disse com ternura que foi um presente de seu pai, que ela deveria guardá-lo com cuidado. Olhando para a joia, a garota pensa nas palavras da mãe e no presente que era tão querido por ela. Vagando pela rua, Blondina reflete que nem sabe o nome de seu pai, que desapareceu logo após seu nascimento. Apesar de tudo, o anel é um legado importante deixado por sua mãe. De repente, a garota aperta a bolsa e pensa que o anel é a única lembrança de sua mãe. Mas hoje, a situação chegou ao limite. A loira chora, pede perdão à mãe e diz, com desespero, que realmente quer viver. Em vez de proteger o anel deixado por seu pai, ela decide usá-lo para se proteger. Blondina entra em uma loja, mas o vendedor, ao vê-la, pergunta com desconfiança o que ela quer. Desviando o olhar, o homem supõe que provavelmente seu tio Nord decidiu vender algo para pagar suas dívidas. O vendedor olha surpreso para Blondina quando ela diz que, dessa vez, quer vender algo seu. O homem olha para a bolsa humilde e a garota diz que sua mãe deixou aquele objeto antes de morrer. O vendedor ri e diz que Lily morreu há 3 anos e Blondina ainda espera pelo pai que partiu. A garota abraça a bolsa, e o homem diz com desgosto que ela realmente só desperta pena. Pegando o anel, o comerciante diz que o examinará apenas porque Blondina pediu, mas que ela não deve ter esperanças. O homem examina o anel e de repente fica paralisado, notando um sinal secreto. Gaguejando, o comerciante chama a loira de ladra e pergunta onde ela roubou o anel. Horrorizada, a garota tenta explicar que não roubou, que o anel é dela. O homem não acredita nas palavras da pequena mendiga e pergunta como ela poderia ter algo assim. Blondina diz que o anel pertencia à sua mãe e é a única coisa que seu pai deixou. O comerciante se veste rapidamente e diz à garota para ficar onde está, sem ir a lugar nenhum, e que ele voltará em breve. A loira fica sozinha na loja por um tempo, olhando para o anel, até ouvir a porta ranger. A garota se vira, certa de que o comerciante voltou, mas congela. Um homem sério e claramente rico está diante dela. O lojista se curva perante ele e diz que o anel com o padrão era dela. O homem ordena que os guardas levem a garota. Muito assustada, ela grita quando pegam sua mão, sem esperar nada de bom. Em pânico, Blondina berra para o lojista que tem dinheiro e implora para não ser vendida. A garota é colocada em uma carruagem e levada rapidamente, certa de que está sendo levada ao barão. Deixada em um quarto, o homem respeitável diz para ela ficar quieta, não tocar em nada e, melhor ainda, ficar parada em um lugar só. Sozinha, a garota pega uma vela e olha surpresa para as ricas dependências ao seu redor. Decidindo que nada de terrível acontecerá, a criança exausta sobe na enorme cama. A loira se abraça, muito assustada, sem entender o que está acontecendo.
De repente, a porta rende, e a garota se espanta ao ver os guardas, seguidos pelo som de passos de outra pessoa. A criança assustada olha para cima com horror, pensando que provavelmente era o Barão Abalo que viera buscá-la. Um homem bonito aparece diante da loira e calmamente pergunta qual é o seu nome. A garota está tão assustada que, em vez de responder, apenas encara o estranho e pergunta quem ele é. O homem estreita os olhos e, ignorando as perguntas, pergunta se a mãe da garota realmente se chamava Lily. O estranho segura o queixo da garota, e ela, surpresa, pergunta se ele realmente conhecia sua mãe. O homem diz, com surpresa, que Blondina se parece muito com sua mãe, e a garota insiste em saber quem é seu sequestrador. O estranho sorri e diz que é Tis-Ryun Aberti Atis, o governante do Império Atis. A loira mal tem tempo de se recuperar do choque quando Sua Majestade acrescenta que ele é seu pai. A princesa acorda com uma batida na porta e a voz da criada anunciando que vai entrar. A loira se senta na cama e esfrega os olhos, sonolenta, sem entender completamente onde está ou o que está acontecendo. De repente, a garota se lembra de tudo e diz apressadamente que está acordada e que a criada pode entrar. Após aquele encontro incrível, Blondina seguiu Sua Majestade, que se apresentou como seu pai, e chegou ao palácio. A primeira coisa que a garota teve que aprender na corte foi, claro, a etiqueta palaciana. Mas, apesar de tudo o que aconteceu, pouco mudou na vida de Blondina. Ela vive da mesma forma que antes. Apenas a antiga casa foi substituída por um palácio. A criada diz à garota surpresa que hoje Sua Majestade convidou a jovem princesa para o chá. A loira fica surpresa por ter que tomar chá com seu pai. Mas, por algum motivo, ela não sente nenhuma alegria. Caminhando por um longo corredor, a princesa nota, surpresa, que há muitas estátuas de pedra de panteras no palácio. De repente, a garota vê seu tio gritando com ela e prestes a bater-lhe, e ela congela de horror. Percebendo que a jovem parou, a criada a chama, e Blondina volta a si com dificuldade. A criada abre a porta, e Blondina tenta se convencer de que agora está tudo bem e que ninguém a baterá no castelo. Ao sair para o jardim, a princesa nota seu pai sentado à mesa com duas crianças ao lado dele. A loira agradece a Sua Majestade pelo convite, tentando ignorar os olhares que todos os três lhe lançam. O governante se vira com desagrado e ordena que sua filha se aproxime. Pegando uma xícara de chá, o homem observa que sua filha obviamente conseguiu aprender bem as regras locais de conduta. Virando-se para as crianças sentadas ao lado, ele diz que são R e Adela, irmão e irmã de Blondina. De repente, o pai segura o rosto da filha e diz que seria melhor se seus olhos fossem da mesma cor dourada de seu cabelo. O soberano declara que, embora o sangue de Blondina seja misturado com plebeu, ela não deve revelar suas verdadeiras origens nem mostrar sua fraqueza aos outros. O homem diz que a princesa Blondina tem saúde frágil e que, por isso, foi para outro país para tratamento e depois voltou. Ao retirar a mão, o pai declara que, mesmo que ninguém acredite em sua filha, a partir deste dia, essa história será a única e indiscutível verdade. Notando a expressão no rosto de seu irmão e irmã, a loira entende que, com essas palavras, seu pai quis apontar seu verdadeiro lugar. A garota abaixa a cabeça e assegura que se comportará como convém e não causará problemas. Sua Majestade comenta com um sorriso que, embora Blondina tenha sangue plebeu, ela não deve ser estúpida. Ao voltar para o castelo, a garota aperta o ombro, acreditando que dói porque estava muito agitada. De repente, seu irmão aparece atrás da princesa e, querendo mostrar sua atitude em relação a ela, a chama de plebeia. A loira não reage às provocações do menino e, querendo mostrar respeito, faz uma reverência silenciosa. Hart diz com um sorriso que uma plebeia como Blondina não conseguirá aprender nada e, a julgar por seus modos, teve um gafanhoto como professor. Encantado com sua própria piada, o menino se curva e começa a rir alto. A loira, decidindo não cair na provocação, observa calmamente que gafanhotos não podem ensinar pessoas. A garota olha fixamente para o irmão e pergunta se ele realmente não sabe de coisas tão simples. Hart, não esperando essa resposta, pergunta com raiva se sua irmã esqueceu com quem está falando e a aconselha a conhecer seu lugar. A loira observa calmamente que sabe muito bem qual é o seu lugar e questiona por que o menino está tão irritado. Hart grita com raiva que uma mulher plebeia que vagava por becos ousou zombar da família imperial. A garota olha para o irmão com espanto e diz calmamente que nunca teve a intenção de zombar de ninguém. Hart, percebendo que foi enganado, treme de raiva e, sem conseguir pensar em nada melhor, chama a garota de plebeia novamente. A loira permanece em silêncio, e Hart, furioso, diz que nunca a reconhecerá como membro da família imperial.
A garota o olha perplexa enquanto o menino agita os braços e calmamente pede perdão. Suspirando cansada, Blondina diz que sente muito e sugere que terminem a discussão ali, pois está um pouco cansada hoje. De repente, Adela aparece no corredor e diz aos dois, irmão e irmã, para pararem de se comportar assim. Olhando para Blondina, Adela diz baixinho que, se ela se permitir zombar de Hart novamente, não escapará tão facilmente. A garota observa calmamente que apenas estava olhando para um homem que ficou irritado e agitou os braços por conta própria. Adela encara a irmã enquanto ela tenta explicar que não foi ela quem causou o tumulto. Nesse momento, Blondina percebe que, se disser diretamente que foi R quem começou a briga, o conflito reacenderá com ainda mais força. Abraçando o irmão, Adela diz que, se a princesa Blondina continuar intimidando, trará desonra à família imperial. Querendo se livrar do irmão e da irmã o mais rápido possível, Blondina diz com um sorriso que entende tudo. R começa a se irritar novamente, mas sua irmã diz que eles também podem perder sua dignidade se continuarem a se associar com a princesa. Blondina observa seus parentes com alívio, e R não se contém, gritando que ela apenas teve sorte. A garota pensa, cansada, que, se agir de forma discreta, talvez consiga evitar cruzar com seu irmão e irmã. Ao abrir a porta para o jardim, a princesa de repente ouve sons estranhos. Após escutar com atenção, ela percebe que é o miado de um gato. Por um tempo, Blondina não consegue entender de onde vem o miado e finalmente se dirige aos arbustos. Ao afastar as folhas, a garota olha com espanto para um lindo gato preto com olhos incomuns. A princesa se agacha, estende a mão e diz que está muito feliz por encontrar um gato neste castelo. De repente, o gato abre a boca e declara, com uma voz humana, que não é um gato. Blondina olha para o animal com espanto e pergunta, atônita, se gatos podem falar. O animal repete que não é um gato, mas a princesa o observa fascinada e diz que ele é uma verdadeira fofura. De repente, a garota nota que há uma ferida na pata do gato, mas o animal responde que isso não é da conta dela. Olhando ao redor, a princesa nota um galho quebrado na árvore e conclui que o gato caiu de lá. Ao ouvir um farfalhar atrás de si, Blondina se vira rapidamente e vê dois gatos de pelo claro olhando para ela com curiosidade. Aproximando-se dos animais, a princesa pergunta com interesse se eles também a entendem. Mas os gatos apenas miam em resposta. Blondina pergunta aos novos conhecidos se foram eles que feriram o gato preto. Os animais se entreolham e, sem responder, pulam diretamente para os arbustos densos. A garota grita atrás dos gatos que atacaram juntos é injusto e cruel. Então, um dos gatos não se contém e diz que o preto foi o primeiro a morder seus rabos. Furioso, o gato preto grita de volta que eles o atacaram por trás primeiro. Blondina convida o gato para ir ao castelo para tratar sua pata, mas o gato, com arrogância, diz que não precisa seguir uma estranha. A princesa se apresenta, convidando o gato a conhecê-la, e diz seu nome, mas o animal arrogantemente responde que não está interessado. A princesa olha para o gato com encanto e oferece ser sua amiga, já que aparentemente ele não tem amigos. A garota estende a mão para o animal e pede ternamente que ele se torne seu amigo, pois está completamente sozinha ali. Blondina diz que sua mãe morreu, seu pai apareceu recentemente, mas não a ama, e seu meio-irmão e meia-irmã simplesmente a odeiam. O gato ouve com tristeza as palavras da princesa sobre como é triste estar sozinho neste mundo. O animal lembra como foi expulso de todos os lugares, chamado de filhote de uma fera sagrada e um monstro. Blondina convida o gato novamente para ir à sua casa e garante que ele poderá partir imediatamente após o tratamento. Após as palavras da princesa sobre a pata machucada, o gato pula em seu colo, esperando que ela o carregue. Olhando para a princesa, o animal pergunta com descaramento que ela se lembre de que ele irá embora imediatamente após o tratamento. Acomodando-se confortavelmente nos braços da garota e apoiando a cabeça em suas mãos, o gato declara que não tem intenção de ser amigo dela. De repente, Blondina, com lágrimas nos olhos, abraça o gato e o segura com força. O animal se vira para a garota e pergunta, perplexo, se ela está chorando. De repente, um enorme guarda aparece diante da princesa e declara que finalmente a encontrou. O guarda saúda a princesa de maneira apropriada ao seu status, mas para no meio da frase ao notar o gato em seus braços. Para grande espanto de Blondina, o formidável guarda se ajoelha e saúda o grande animal sagrado da raça das panteras. A garota olha para a cena estranha com espanto, sem entender completamente do que estão falando sobre panteras sagradas. Nesse momento, o gato se liberta de suas mãos, pula para o lado, e então algo estranho começa a acontecer.
A princesa observa o brilho mágico como se estivesse encantada, completamente alheia ao que tudo isso levará. Após algum tempo, em vez do gato, um jovem bonito com olhos incríveis aparece diante da garota. O rapaz olha para a blondina e ri, observando que já disse mais de uma vez que não é um gato. A princesa observa o que está acontecendo atônita e pergunta como isso pôde acontecer. De repente, blondina olha para baixo e nota com alarme uma ferida na perna do rapaz. Ele relutantemente admite que sua perna dói um pouco. A princesa se vira, envergonhada, para o jovem, notando para si mesma que ele é incrivelmente fofo. Ao mesmo tempo, o guarda olha para o jovem com horror, finalmente percebendo quem está diante dele. Diante deles está nada menos que o mais brutal representante dos animais sagrados, a Pantera Negra. Apesar de sua pouca idade, as habilidades físicas do menino superam significativamente as capacidades humanas. Percebendo que o garoto o encarava, o guarda cai no chão novamente, tremendo de medo. A fera cobre a garota com a mão e pergunta ao guarda por que ele precisa da princesa. O homem entrega uma caixa à princesa e diz que Sua Majestade ordenou que o bracelete da família imperial fosse dado a ela. Virando-se bruscamente, o homem diz que cumpriu a ordem e se apressa para sair. Mas o gato grita atrás dele para manter silêncio sobre o que viu. Virando-se para a blondina, o gato pergunta, animado, o que ela acha de sua verdadeira aparência. A princesa admite que seu novo amigo é muito bonito, mas o menino pergunta, irritado, se ela sente sua grandeza. Blondina responde com entusiasmo que, claro, ela sente, pois o menino era apenas um gato há pouco tempo. O gato observa, irritado, que o guarda que partiu assustou a garota mais do que sua aparência nobre e majestosa. A fera ameaça que a aparência não importa, pois ele pode arrancar o coração de qualquer um com uma só mão. Blondina observa diretamente que, não importa o que o gato diga, o guarda ainda é maior que ele. Antes que o menino possa responder, a princesa diz que é hora de irem para seu quarto para cuidar da perna ferida. Naquele exato momento, o jovem pula, transformando-se novamente em um gato no meio do salto. Pulando nos braços da garota, a fera declara que está doente, então a princesa deve carregá-lo. No caminho para os aposentos da princesa, ela pergunta qual é o nome do gato, ao que ele responde que seu nome é Aeon Akin. A princesa diz que o gato já sabe seu nome, mas pode chamá-la de Bridey, como sua mãe fazia. Cuidando da pata, a garota nota que, felizmente, o ferimento não é nada profundo. Aeon pensa com um sorriso que, afinal, ele é um animal sagrado, e feridas nele cicatrizam muito mais rápido. Após terminar o tratamento, Blondina olha pela janela e pergunta se o gato conseguirá voltar para casa, pois já está completamente escuro. Sem se intimidar, Aeon se espreguiça na cama da princesa e declara que, nesse caso, dormirá ali. A garota concorda, e o gato pergunta, surpreso, por que ela aceita tão facilmente, já que mal o conhece. Olhando para Aeon, Blondina responde que não o conhece há muito tempo, mas ele é um gato muito doce. O gato declara arrogantemente que ficará ali em gratidão pelo tratamento, mas é a primeira vez que um animal sagrado dorme ao lado de uma pessoa. Quando perguntado o motivo, a princesa fica surpresa ao ouvir que, na verdade, animais sagrados não se dão muito bem com crianças. A garota se deita na cama, e Aeon admite que, na verdade, odeia pessoas porque elas cheiram a estupidez e traição. Bridey se preocupa se ela também tem esse cheiro, mas o gato a tranquiliza, dizendo que não é o caso. A garota pergunta quantos anos Aeon tem e fica surpresa ao saber que ele tem apenas 9 anos, enquanto ela já tem 11. O gato explica que ele é uma pantera incomum. Esses animais crescem rapidamente durante a cerimônia de maioridade. A garota acaricia o gato gentilmente e olha com interesse para a marca incomum na testa do animal, tocando-a com cuidado. Nesse momento, Aeon pula e, com os pelos eriçados, grita para a garota não tocar nele. Após se acalmar, o gato admite que sente algo estranho quando sua testa é tocada, então é melhor não fazer isso. E a partir daquele momento, Aeon começou a visitar a princesa no palácio como se fosse sua própria casa. Cada vez, o gato inventava uma nova desculpa, mas Blondina sempre ficava feliz em vê-lo. Sua Majestade, o Imperador, observa com pesar que, dessa vez, também nada funcionou. O servo dedicado é forçado a admitir que, até agora, não tiveram sucesso e ninguém está reagindo à pedra mágica. Tristemente, é forçado a admitir que as tentativas atuais também foram um fracasso. De repente, o imperador empurra a peça do tabuleiro e ordena, com raiva, que o servo saia. Sua Majestade pensa com tristeza em Blondina, pois apenas pessoas com olhos e cabelos dourados possuem habilidades especiais.
Lembrando do rosto de sua filha, o imperador recorda que o cabelo dela é exatamente como o da mãe, mas seus olhos são de uma cor diferente. Lily tinha a aparência certa, mas não possuía nenhum talento. Apesar de tudo, o imperador estava sinceramente apaixonado pela mãe de Blondina. Naquela época, o homem queria proteger sua amada e sua filha. E, para isso, ele precisava de um trono. Então, deixou um anel para Lily e prometeu voltar. No entanto, enquanto Tris lutava pelo trono sem ver a garota, seus sentimentos enfraqueceram perceptivelmente e, depois, desapareceram completamente. O tempo passado com Lily começou a parecer um sonho para o imperador, pois, a partir de então, o palácio se tornou sua realidade. Após subir ao trono, Tris focou em encontrar pessoas com cabelos e olhos dourados, pois apenas suas habilidades poderiam domar os animais sagrados. As belas panteras zombavam da família imperial há muito tempo e não obedeciam à sua vontade. Blondina está absorta na leitura quando a criada anuncia que trouxe um jogo de tabuleiro e que Lady Lucy chegou. Lucy era a filha mais nova do Conde de Har e havia sido designada como dama de companhia da princesa cerca de 3 meses antes. Colocando os biscoitos na mesa, Lucy pergunta com um sorriso se o Sr. Emma está ali hoje. Ao saber que o gato não está presente hoje, Lucy observa, envergonhada, que ele não é visto há muito tempo. Quando a garota viu a Ian pela primeira vez, ficou encantada com ele e o chamou de gatinho fofo. No entanto, assim que Lucy notou a pedra de transformação na testa do gato, imediatamente empalideceu, caiu de rosto no chão e não ousou levantar a cabeça. A garota observou por um tempo a conversa descontraída entre a princesa e o gato antes de conseguir se aproximar deles. Embora Lucy ainda tremesse de medo, ela passou a gostar do pequeno pantera e sempre fazia biscoitos para ele. Notando o interesse evidente de sua amiga pelo gato, Blondina pergunta com um sorriso o que ela gostou naquele pantera travesso. As garotas começam a discutir entusiasmadas as virtudes do gato, que o tornam tão adorável. De repente, as amigas exclamam de alegria porque ninguém menos que o próprio Aen aparece diante delas. Para grande espanto da garota, o gato segura algo na boca e depois cospe um pequeno pássaro na mesa. Lucy fecha os olhos em horror, admitindo que não tem forças para olhar o passarinho morto. A loira, tentando conter suas emoções, pergunta se esse pássaro é um presente de Aen para ela. O gato olha para a garota com perplexidade e pergunta se ela realmente tem medo de pequenos pardais. A princesa não sabe como dizer que um pássaro morto não é o presente que ela gostaria de receber, já que o gato se esforçou especialmente por ela. Aen fica desapontado ao ouvir que Blondina não tem medo de pardais, mas que é mais agradável olhar para os vivos do que para os mortos. Aproximando-se do pardal, o gato o cutuca levemente com a pata e ordena calmamente que ele se levante, mas o pássaro não reage. Furioso, Aen sibila com raiva que, se o pássaro não se levantar agora, ele realmente o matará. Percebendo que a fera não estava brincando, o pardal imediatamente levanta voo, revelando-se em toda a sua glória viva. Apontando a pata para Blondina, o gato ordena que o pardal brinque com essa garota de agora em diante. A princesa, recuperando-se da surpresa, saúda calorosamente seu novo amigo. Pegando Aen pelo queixo, a garota pergunta por que ele ficou tanto tempo fora, ao que ele responde que estava na montanha sagrada. Começando a dizer que repõe suas forças na montanha, o gato de repente interrompe e exige que ela pare de interrogá-lo. A loira, mudando de assunto, observa que o pardal também pode falar. Isso não significa que ele também é um animal sagrado? O pássaro começa a contar que, embora sempre tenha sido mais inteligente que os outros, ele não é um animal sagrado, mas fala porque Lord Aen compartilhou seu poder com ele. O passarinho quer se apresentar, mas o gato o interrompe abruptamente e diz que Blondina pode lhe dar qualquer nome. Quando a princesa sugere chamar o pardal de Meto, ele voa até o teto e grita alegremente que realmente gostou do nome. Alguns dias depois, um grito de raiva e indignação ecoou por todo o palácio imperial. Aen, furioso, tenta tirar seu chapéu e grita que todos ao seu redor enlouqueceram. A loira insiste em colocar o chapéu no gato e observa que ele mesmo quis ver como as pessoas lidam com armas. Alguns dias atrás, a princesa recebeu uma mensagem de que um torneio de arco e flecha aconteceria em breve, e o gato imediatamente expressou o desejo de assistir a esse entretenimento. Recordando essa conversa, a garota observa que seu amigo expressou esse desejo. Vendo o quanto o gato está chateado, a garota tenta explicar que ninguém deve ver sua pedra de transformação, e Meto pergunta por que ele não vai em sua forma humana. Aen reflete que o problema não é esconder a identidade, mas sim não se revelar para outros animais sagrados.
Embora os olhos de Blondina não sejam dourados, ela tem cabelos claros, então as panteras negras podem atacar facilmente. Algum tempo depois, Sua Majestade, o Imperador, aparece nos campos de caça com seus filhos. Sentado nos braços de Blondina pergunta, surpreso, por que ela não vai com seu pai e os outros filhos. Não querendo desenvolver o assunto, a princesa responde que, segundo as leis do gênero, o personagem principal deve ir sozinho. Sua Majestade, o Imperador, senta-se no trono e ordena que a competição de arco e flecha comece. Vendo que os servos espantaram um bando de pássaros, Meto esconde a cabeça e pergunta à princesa se os arqueiros atirarão nos pardais, ao que a garota assegura que claro que não. Algumas horas depois, o grupo estava visivelmente entediado. Aean não entende o sentido de fazer tal tolice. A loira diz, rindo, que todos fazem isso por diversão, assim como um gato brinca com um novelo de lã de vez em quando. Cansada de assistir à competição, a princesa olha para cima e sugere que Aean observe melhor as árvores. Aean pressiona o pé com força no pescoço de R e pergunta furiosamente como um homem patético ousou atacar sua propriedade. O garoto diz furiosamente que as pessoas são muito fracas e que um tiro poderia significar a morte, mas, mesmo assim, Hart ousou atirar uma flecha em Blondina. O pequeno príncipe tenta desesperadamente escapar e jura que não sabia que sua flecha voaria em direção à irmã. Sorrindo ferozmente, Aean diz que, nesse caso, ele também não sabe o quanto precisa pressionar para matar Hart. O príncipe engasga e, com lágrimas nos olhos, implora ao rival que o poupe, admitindo que errou. Continuando a pressionar, o gato declara que Blondina pertence a ele e que o esperto filho do imperador deve se lembrar disso muito bem. A princesa está por perto e observa horrorizada o que está acontecendo, enquanto memórias terríveis passam por sua mente. De repente, a garota corre até Aean e agarra sua mão, forçando-o a interromper seu processo educativo. Virando-se, o garoto percebe que sua amiga está muito assustada e pergunta se deve parar. Após pensar um pouco, Blondina percebe que não pode deixar a brincadeira de seu irmão mais novo impune. Com a cabeça baixa, a garota aconselha o gato a escolher lugares no corpo onde os hematomas não sejam visíveis. Aean olha para sua amiga com espanto. Ele não esperava receber tal conselho dela. Estremecendo, a princesa diz que Hart não merece morrer. Embora tenha agido de forma extremamente estúpida, ele só precisa de uma lição. Virando o príncipe de bruços bruscamente, o gato pressiona o pé nas costas dele e sussurra que, se ele decidir se vingar de Bridey, pode se considerar um cadáver. Transformando-se instantaneamente em um gato, Aean diz à princesa que, nesse caso, o arco e flecha é muito mais interessante e que eles devem voltar. Aproximando-se de sua amiga, Aean olha nos olhos dela com devoção e pede para que ela o carregue nos braços. Vendo a confusão da princesa, o gato abraça gentilmente sua perna e diz que é apenas seu pequeno animal fofo. Deixando essas palavras de lado, Blondina se abaixa com uma risada e pega o gato nos braços. Ao partir, Aean assegura que da próxima vez ele será mais duro com alguém, embora essa tenha sido a primeira vez que o fez em forma humana. Hart bate o punho na mesa com força e grita que todas as feras sagradas são simplesmente criaturas nojentas. O irmão diz a Adela que a fera apertou seu pescoço e tentou quebrar suas costelas, e que foi muito doloroso. A princesa pergunta, perplexa, como seu irmão pôde manchar a honra da família imperial com sua imprudência. A irmã diz que não se pode ser tão descuidado, pois apenas ele foi humilhado, mas a vergonha recairá sobre toda a família real. Hart olha para a irmã com surpresa, contando o que aconteceu. Ele esperava sua pena e apoio. Adela pergunta, com reprovação, o que teria acontecido se seu irmão tivesse se envolvido com essa plebeia, já que os rumores se espalham incrivelmente rápido. A princesa assegura que entende as intenções de seu irmão. No entanto, a partir deste dia, ele precisa ser mais cuidadoso e não incomodar Blondina quando a fera estiver perto dela. Enxugando as lágrimas de seu irmão, Adela garante que se vingará daqueles que o desgraçaram hoje. A princesa observa que todos têm suas fraquezas, então seu irmão deve apenas confiar nela. Levantando os olhos de seus documentos, o imperador nota com alegria que sua filha chegou. O pai abraça a filha e observa que ela não parece bem, perguntando o que a fez suspirar tão profundamente em uma idade tão jovem. A princesa se aconchega ao pai e diz que está muito triste porque ontem estudou a história do Império. O imperador franze a testa ao ouvir que a tristeza de sua filha se deve ao fato de o Império ser impotente diante dos animais sagrados. Sua Majestade acaricia gentilmente a cabeça de sua filha e observa que eles se parecem muito. Adela olha para o pai com espanto quando ele diz que o próximo governante do Império não será um imperador, mas uma imperatriz.
Sua Majestade diz que a única maneira de se livrar da opressão dos animais sagrados é encontrar um descendente da deusa com cabelos loiros e olhos dourados. Não importa quais armas as pessoas usem para lutar contra as panteras negras, é impossível derrotá-las porque sua pele é impenetrável. Os únicos que conseguiram resistir a essas criaturas foram a deusa do início e seu filho Barasha. Barasha nasceu para governar sobre pessoas e animais sagrados. Após algum tempo, a deusa começou a morrer, e sua filha desapareceu sem deixar rastros, e somente após 500 anos seu descendente foi encontrado. No entanto, a Pantera Negra Sagrada tirou a vida do descendente de Barasha, mas depois se soube que ela conseguiu deixar um herdeiro, Ais. Sua Majestade termina a história dizendo que, se conseguirem encontrá-la, a paz finalmente reinará no Império. A princesa ouve, encantada, que, se encontrar os descendentes de Barasha, receberá os direitos ao trono imperial. Adela sorri complacentemente e assegura ao pai que certamente se lembrará de suas palavras. Blondina e Lucy observam com carinho enquanto Aeon brinca com um novelo de lã com tanta paixão. A dama de companhia observa com um sorriso que, para sua grande surpresa, Mestre Aeon é muito alegre. A princesa ri, concordando com a amiga, e diz que não poderia imaginar o quanto o gato desfrutaria dessa diversão. Após algum tempo, o gato se aproxima da princesa e pede ajuda porque se enroscou nos fios. A loira não consegue evitar rir e acaricia o gato com afeto, chamando-o de fofura adorável. Para a grande surpresa da garota, o gato de repente solta suas garras e declara que poderia até comê-la por tal insolência. A loira pega seu animal de estimação nos braços e pede gentilmente que ele não a coma, já que até os 11 anos ela só comeu restos. Lucy estremece de horror ao ouvir que, comparada à princesa sem sabor, ela deveria ser mais ao gosto do gato. A loira começa a rir quando sua amiga diz com convicção que também não tem um bom sabor, porque sua família ficou pobre e eles não se lembram mais do sabor da carne. A garota continua a abraçar o gato, e ele diz que provavelmente esperará até que ambas as garotas se recuperem, já que não gosta de carne dura. De repente, Emma pressiona sua pata no rosto da princesa e pede que ela conte sobre sua vida passada. A loira responde evasivamente que viveu a vida de uma plebeia comum, mas o gato não a deixa em paz e pergunta como era. A garota responde tristemente que não tinha nada e comia pão descartado, ao que Meto comenta que ela obviamente era uma mendiga. Aeon percebe que, assim que a conversa toca em sua vida passada, sua amiga fica repentinamente calada, e o mesmo acontece se ela vê um homem grande. De repente, o gato lambe a bochecha de Brida e pede que ela conte tudo, prometendo ajudá-la a eliminar as imagens do passado que a atormentam. A garota desvia o olhar com tristeza e promete contar tudo quando estiver pronta. A criada ajuda a princesa a se vestir e nota que o vestido dado por sua majestade cai muito bem em Blondina. Virando-se para Aeon, Brida diz que precisa ir a um compromisso. Então, seu amigo terá que brincar com Lucy e Meto hoje. O gato olha para a amiga com ironia e pergunta se, na opinião dela, ele não é capaz de brincar sozinho. Já tendo aberto a porta, a princesa pronta se vira e diz ao seu animal de estimação que voltará logo. A loira está muito nervosa ao entrar em uma sala cheia de convidados e ouvir os lacaios anunciarem sua chegada. Imediatamente, começam os murmúrios no salão sobre como a princesa ilegítima não sabe seu lugar. E mais, ela não considera necessário seguir o código de cores do vestuário. Brida passa friamente pelos grupos de convidados, sabendo que deveria ser tratada como tola, mas se perguntando por que foi convidada se todos se comportavam assim. Ao notar o irmão e a irmã, a princesa fica desapontada ao vê-los olhando para ela e sussurrando. De repente, todas as conversas cessam quando Sua Majestade, o Imperador Ais, entra no salão. Todos olham para seu governante com admiração e o saúdam alegremente, chamando-o de grande filho. Hart e Adela cumprimentam o pai, e ele gentilmente pergunta como estão, pois esteve muito ocupado ultimamente e não viu seus filhos por um tempo. As crianças começam a fazer barulho, mas a mãe delas, a imperatriz, observa que, por mais felizes que estejam em ver o pai, não devem incomodá-lo. A esposa do imperador lembra que ele precisa se encontrar com um grupo de duques quando, de repente, ele nota uma garota que se destaca na multidão de convidados. Para sua surpresa, Atis percebe que a única convidada com um vestido azul é ninguém menos que sua filha, Blondina. Enquanto observa a princesa, o imperador pergunta aos filhos se são amigos da irmã mais velha. Após trocarem olhares, Rai e Adela dizem com confiança que sim, claro, são amigos da irmã. Desviando o olhar, o pai diz às crianças para irem falar com Blondina, pois não é apropriado que a princesa fique sozinha. O irmão e a irmã, em sua companhia, aproximam-se de Blondina com um olhar arrogante, e ela pensa que não havia necessidade alguma disso.
Adela começa a falar alto com seus amigos, discutindo bobagens insignificantes. Virando-se para a irmã, Adela pergunta com um sorriso o que ela acha do que está sendo discutido. A loira fica paralisada, confusa, percebendo que todas as conversas são conduzidas na língua imperial, que ela não conhece. Notando que todos começaram a rir, a garota pensa tristemente por quanto tempo isso continuará. Esse espetáculo realmente não era suficiente para humilhá-la? Adela finge se desculpar pelos assuntos pessoais que estavam discutindo e convida a irmã a participar da conversa, mas Blondina garante que não tem nada a dizer. De repente, a princesa, desrespeitando a etiqueta, declara que quer tomar um ar e, portanto, precisa deixar a companhia. Os jovens ficam um pouco surpresos, já que isso vai completamente contra as regras da etiqueta palaciana. Adela olha para a irmã com raiva, pensando que essa caipira nunca aprenderá nada. De repente, um dos jovens pergunta à princesa onde Blondina costuma estar, pois, por mais tempo que estivesse no palácio, nunca a viu. Adela olha para Philip com desagrado e pergunta por que ele está interessado nessa sangue sujo. Philip observa calmamente que, apesar de suas origens, a princesa Blondina é muito autoconfiante. Adela nota que seu interlocutor confunde confiança com insolência e que ele só precisa conversar com Blondina uma vez para entender o quão iletrada ela é. Philip não responde, mas apenas olha com interesse para o jardim onde a princesa mais velha foi. A loira caminha pelo caminho, irritada, pensando que, se essa companhia queria humilhá-la, seria melhor se simplesmente a espancassem. A princesa desdobra o guardanapo e diz em voz alta que a torta é muito saborosa e que alguém ficará muito surpreso ao experimentá-la. Um momento depois, Aeon pula na torta e pergunta como Bridey sabia que ele estava lá. A princesa ri e diz que notou uma sombra na janela e imediatamente percebeu que era seu gatinho fofo. Alguns dias depois, Lucy tenta ensinar a princesa Blondina a jogar xadrez imperial. De repente, batem à porta, e a criada anuncia que o filho do Duque Hodson, o Sr. Philip, chegou. A loira ouviu falar do Ducado Hodson, uma das 4 famílias próximas ao imperador, e, intrigada, ordena que o jovem seja convidado. Um garoto encantador entra nos aposentos com presentes nas mãos e saúda a princesa de acordo com todas as regras do império. Bridey retribui o cumprimento, pensando que Adela pode ter enviado esse garoto para zombar dela novamente. Philip diz com um sorriso que se encontraram em um evento dias atrás, mas ele não pôde cumprimentá-la, por isso veio. A loira sorri docemente, mas pensa que não acredita nas palavras do garoto e espera por outra armadilha. De repente, Philip entrega à princesa uma caixa e diz que veio apenas para lhe dar isso. Ao abrir a caixa, que contém um broche encantador, o jovem explica que uma grande pedra foi recentemente descoberta em sua mina. Surpresa com a magnificência do broche, Blondina pergunta por que Philip está dando isso a ela. A princesa fica surpresa ao ouvir em resposta que fizeram um broche para Adela e então ele lembrou que há outra princesa no império. A loira se sente muito estranha após receber o presente, pois antes todos a ignoravam apesar de seu status. Philip continua a contar sua história quando, de repente, Aeon pula de trás da esquina e voa diretamente para o jovem duque. No último momento, Lucy consegue agarrar o gato e começa a murmurar algo sobre seu animal de estimação finalmente ter voltado. Philip entrega à princesa, perplexa, um envelope e diz que é um convite para seu aniversário. Enquanto o duque fala sobre que honra será ter a princesa presente, Amon silenciosamente se aproxima dos pés do garoto e o morde com prazer. A loira tenta justificar o gato, dizendo que ele não está de bom humor hoje e, para mudar de assunto, diz que tentará ir à festa. Ao sair, Philip se curva e assegura que aguardará a princesa e que sua presença será uma grande honra para ele. Assim que a porta se fecha atrás do garoto, Blondina corre furiosamente até o satisfeito Aeon e pergunta o que há de errado com ele hoje. Olhando para o gato com carinho, a princesa pensa que não consegue entender o comportamento do animal sagrado. Pelo visto, ele acordou do lado errado da cama hoje. Lucy traz um prato com mais biscoitos e sorri ao convidar todos a se servirem. Aeon olha para o presente de Philip com raiva e pergunta por que ele deu uns galhos e ervas estranhas. Lucy observa que o presente de Philip é, na verdade, um item muito caro, pois é feito de plantas muito raras. De repente, o gato declara que as flores em seu canteiro são ainda mais bonitas e bate com força com as garras no vidro fino. A loira, não esperando algo assim, pula com um grito e corre até o gato. Segurando a pata do gato, a princesa a examina de perto, temendo que Aeon possa ter se machucado no vidro. O gato olha atentamente para a garota e pergunta por que aquele garoto veio, afinal.
Ayan nota o envelope e, com ciúmes, pergunta por que sua amiga precisa de um convite e continua resmungando sobre a erva estranha. Para aliviar a tensão, Lucy ri e diz que Ayan deveria fazer as perguntas uma de cada vez. Caso contrário, a princesa não conseguirá responder, mas o gato não desiste e diz que não entende por que ele deveria entregar o convite pessoalmente quando poderia simplesmente enviá-lo com os criados. A loira já abre a boca, mas de repente percebe que, se contar ao gato sobre o broche, ele também o quebrará. A garota continua a ouvir o descontentamento do gato com um sorriso, sem entender por que ele está tão chateado. Quando a princesa diz que não sabe o que Philip está pensando, Ayan pula com raiva e grita que ela deveria ser a primeira a saber. A garota pega seu amigo nos braços, o acaricia ternamente e pergunta por que ele está tão bravo. Percebendo que estava agindo de forma tola, Ayan pergunta calmamente se sua amiga irá à celebração. De repente, Blondina lembra de sua irmã e entende que outra noite de humilhação a espera. A garota balança as mãos e diz que precisa pensar sobre isso, pois faltar constantemente a esses eventos não lhe fará bem. Bridey diz tristemente que não pode pedir a ninguém para ensiná-la a língua imperial e que não é capaz de aprendê-la sozinha. Ayan olha para sua amiga com surpresa e pergunta se ela realmente quer aprender a língua antiga. A princesa admite que realmente deseja, mas ouviu que aprendê-la não é tão fácil. A garota diz que nem mesmo na biblioteca imperial há livros dedicados a essa língua. Ayan, orgulhoso, bate no peito e declara que isso não é problema algum, já que ele será capaz de ensinar a princesa. Bridey olha para seu amigo com admiração e pergunta se ele realmente conhece a língua antiga. O gato, convencido, diz que pertence à linhagem de panteras sagradas, onde o sangue nobre é passado de geração em geração. A princesa pega o gato nos braços, começa a girar pela sala e agradece alegremente ao amigo por sua ajuda. No dia seguinte, Lucy traz a tinta, a caneta tinteiro e o pergaminho que seus amigos pediram. A loira olha para Ayan com interesse, imaginando como ele segurará a caneta com as patas. O gato, percebendo o que sua amiga estava pensando, pula da mesa, e a sala imediatamente se ilumina com uma luz brilhante. Alguns momentos depois, Blondina olha perplexa para o belo jovem que aparece diante dela. Aemon olha para a princesa com um sorriso e declara que agora está completamente a seu serviço. A garota não consegue tirar os olhos do gato, e Meeto, sem hesitar, declara que o Sr. Ayan é simplesmente irresistível. De repente, Bridey pergunta por que Ayan se transformou em humano quando poderia ter permanecido uma pantera. O jovem estende as mãos com um sorriso e observa que seria bastante problemático segurar uma caneta com patas de gato. A garota, percebendo que disse algo tolo, admite envergonhada que seu amigo está, claro, certo. Aemon começa a escrever diferentes palavras, explicando que é assim que se escreve uma caneca, um prato e um garfo. O gato diz que a princesa terá de usar esse idioma em festas de chá e recepções, então é preciso começar pelo básico. Percebendo que a princesa havia ficado estranhamente quieta, Ayan levantou os olhos, surpreso, e perguntou o que havia de errado. A loira, terrivelmente envergonhada, pede perdão por sua falta de instrução e admite que não conhece as letras. Percebendo o quanto esse assunto era doloroso para a garota, o rapaz comenta calmamente que as letras podem ser aprendidas sem pressa. Vendo como Blondina estava confusa e abalada, Emin acaricia suavemente sua bochecha e a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Nesse momento, a princesa percebe que o comportamento de Ayan em corpo humano é muito diferente de quando ele está em forma de gato. De repente, Eman se volta para Lucy e pergunta se a garota fala o idioma imperial. Lucy faz que sim com a cabeça. O gato declara então que, nesse caso, a dama de companhia ensinará as letras a BRY durante sua ausência. Voltando-se para a princesa, Eman diz que é difícil aprender tudo de uma vez, então precisam avançar devagar. Notando que a garota estava agindo de forma estranha, o jovem se inclina em sua direção e pergunta o que aconteceu de repente. Ao perceber o motivo do rubor no rosto de BRY, o rapaz, com um sorriso presunçoso, diz que ela está encantada por sua beleza. Satisfeito, Ayan sorri e pergunta se a princesa realmente não está acostumada à sua forma humana. Sem esperar resposta, o rapaz se transforma instantaneamente em gato e começa a andar orgulhosamente pelo quarto. Pegando a garota pela mão, o gato declara que, já que Bridey ainda não aprendeu as letras, não há motivo para ele continuar humano. A princesa começa a acariciar o gato com ternura, pensando que seu pequeno e fofo bichano havia voltado. Embora a garota goste de Ayan humano, por algum motivo ela se sente perdida em sua presença e não sabe o que fazer.
Algum tempo depois, Blondina senta-se no jardim do palácio, lutando desesperadamente para compreender as letras de uma língua tão estranha. De repente, uma voz ao seu lado a orienta sobre como ler corretamente a palavra escrita no papel. Ao se virar assustada, a garota se surpreende ao ver seu pai, o imperador, por perto. Envergonhada, a princesa se curva profundamente e o saúda da maneira tradicional. O homem faz um gesto com a mão, chamando-a para se sentar, e pergunta se ela já se acostumou à vida no palácio. A loira responde educadamente que está bem e agradece a seu pai, dizendo que nada lhe causa incômodo. De repente, o imperador pega uma mecha do cabelo da garota e diz que ela se parece incrivelmente com sua mãe, Lily. A loira ouve surpresa quando o pai comenta que, em sua opinião, como ela viveu na casa de um senhor feudal, Lily teria se casado novamente. Subitamente, a garota interrompe o pai e afirma que sua mãe não foi amante nem esposa do senhor feudal, e que nunca teve ninguém além de sua majestade. A mãe sempre dizia à filha que seu pai era muito elegante e o homem mais maravilhoso do mundo. Lily sabia que inteligência artificial escondia seu título, mas ignorava isso porque o amava profundamente. A mãe de Bry sabia que seu amado podia partir a qualquer momento, mas sempre dizia à filha que ela era uma criança nascida do amor. A princesa continua, apertando as mãos, dizendo que sua mãe era muito bonita e que, apesar de ter uma filha, muitos homens a cortejavam. O imperador ouve surpreso que Lily nunca vacilou e, por mais difícil que fosse, sempre sentia saudades dele. A garota fala com paixão sobre como a mãe trabalhou sozinha para criá-la e nunca esqueceu o homem nem por um instante até o dia de sua morte. Esquecendo completamente a formalidade, Blondina declara a sua majestade que essa era a verdadeira natureza de sua mãe. O imperador observa atentamente a filha, vendo diante de si o rosto de sua antiga amante, trazido à vida pelas palavras da garota. A loira admite que, mais do que qualquer coisa no mundo, sua mãe valorizava o anel deixado a ela por Ice. A princesa entra no quarto exausta e conta a Lucy e Emma que voltou. Lucy informa que Philip enviou outro convite para uma festa que acontecerá naquele dia e pergunta se sua amiga irá. A loira responde que seria constrangedor recusar e pede à fiel amiga que a ajude a se arrumar. Enquanto as garotas se preparam, Ian pergunta desconfiado se Bry tem certeza de que tudo correrá bem. Quando é convidado a ir junto, Bridey responde que o gato se entediaria escondido nos arbustos, mas ele oferece ir em forma humana. A princesa entende que se sentiria muito mais confiante com Emma ao seu lado, mas não quer ser um peso para ele. A garota se afasta e garante que está tudo bem e que irá sozinha. A loira se sobressalta ao ouvir a pergunta se o problema é que ela não quer aparecer em um evento oficial com uma fera. A princesa segura as patinhas do gato e o assegura de que nunca teve tal pensamento e não entende como ele pôde imaginar isso dela. Vendo que Ian se virou ofendido, Bridey tenta de todas as formas convencê-lo de que está enganado. Na verdade, Ian se lembra de quantas vezes foi alvo de zombarias e de como era constantemente enxotado de todos os lugares. Ainda magoado, o gato diz que todas as pessoas são iguais. Mas, no fim, decide encerrar o assunto. A princesa olha surpresa para o amigo, e ele aconselha que, se alguém a incomodar na recepção, ela morda o ofensor com vontade. A loira aperta a patinha do gato, diz que está na hora de ir e deseja a Emma muita diversão na companhia de Lucy. Ao chegar ao local combinado, a princesa só consegue pensar se seu amigo está feliz ao lado de Lucy. Ultimamente, Blondina começou a perceber com ciúmes que o gato e a dama de companhia estavam se dando muito bem. Bry reflete que, toda vez que brinca com Ian, ela o provoca com seus abraços apertados. Ao mesmo tempo, Lucy também brinca com ele, mas o faz de forma mais gentil e respeitosa. Se compararmos a atitude do gato em relação às duas garotas, ele nunca bateu em Lucy com as patas nem a empurrou, como costuma fazer com Bry quando encosta a cabeça nela. A princesa sente como se seu melhor amigo a tivesse trocado por outra pessoa. A loira está tão absorta em seus pensamentos que nem percebe quando entra no salão, e os criados anunciam seu nome. Philip corre em direção à Blondina, cumprimentando-a alegremente, e a garota admite que não conseguiu recusar, já que ele a convidou pessoalmente. De repente, Adela aparece e diz a Philip que ele deveria tê-la avisado de que sua irmã mais velha também havia sido convidada. A loira, ignorando o descontentamento, cumprimenta a irmã com calma e pergunta como ela está. Adela, escondendo-se atrás de um leque, responde furiosa que está tudo bem, mas não consegue esconder suas emoções, a surpresa é visível em seu rosto. O irmão olha surpreso para o broche de Blondina e comenta em voz alta que ele é muito parecido com o broche de Adela. A princesa mais nova fica furiosa, pois seu broche foi feito especialmente para ela.
Então, por que o de sua irmã é tão parecido? Virando-se para Philip, Adela pergunta se ele não havia dito que aquela pedra era muito rara e que somente ela era digna de usá-la. Hart, sem pensar muito, repreende Philip por não ter lhe dado nada, embora as pedras vermelhas também combinem muito bem com ele. Olhando para Brigda, Hart comenta que o broche fica muito bem nela, embora antes achasse que apenas algo barato combinaria com a princesa. Voltando-se para o jovem duque, Adela diz irritada que, da próxima vez, ele deveria ter mais cuidado ao escolher quem convidar, ela ou Blondina. A garota responde que sua irmã mais velha veio ali se comportando como uma criatura patética e que não quer conversar com ela. Hart concorda com a irmã e aconselha Philip a convidar apenas ele e Adela na próxima vez. De repente, todos ficam imóveis quando Blondina diz que não é uma criatura patética, pois compartilha o mesmo sangue de Adela. A princesa declara que, se a irmã tem algo a dizer, deve dizê-lo em sua cara, e não ficar parada como um espantalho, falando coisas sem sentido. As duas irmãs ficam frente a frente. A princesa mais velha acrescenta que, se realmente quisesse a atenção de Adela, teria dito isso diretamente. Quando Brida insinua que sua irmã é burra demais para entender indiretas, a princesa fica vermelha de raiva e não sabe como reagir. Contendo com dificuldade a fúria, a princesa mais nova diz que está se sentindo mal e precisa se retirar. Adela sai do salão tão rapidamente que se esquece completamente do irmão, que a observa, confuso. Alcançando a irmã na carruagem, Hart se mostra perplexo com o fato de Blondina ter conseguido aprender o idioma antigo em tão pouco tempo. Adela se vira bruscamente e grita, furiosa, para que o irmão se cale e pare de falar sobre aquela sangue impura. A princesa pensa, irritada, que perdeu o controle e usou palavras tão sujas, mas logo se recompõe e pede desculpas ao irmão. Adela percebe que Hart é o primeiro na linha de sucessão ao trono e que precisa fingir apoiá-lo enquanto fortalece sua própria posição. O cocheiro se aproxima dos herdeiros e informa que há algo errado com as rodas e que eles não poderão partir naquele momento. Apontando para as rodas arranhadas, o cocheiro observa que aquilo seria impossível para um ser humano fazer. A loira pede desculpas a Philip por causar-lhe problemas em seu aniversário. Enquanto começa a comer o bolo, o jovem duque comenta que a culpa é dele mesmo, pois deveria ter pensado nas consequências de convidar ambas as princesas. Philip observa que Bry é bastante corajosa, ao que ela responde que simplesmente já está acostumada a ser tratada dessa forma. O rapaz a encara, confuso, ele não entende como alguém pode se acostumar com algo assim. A loira comenta que sabe muito bem dos rumores que circulam sobre ela por causa de seu passado e que, na sociedade, é vista como engraçada, mas desprezível. Ainda assim, a princesa afirma que, mesmo aqueles que pertencem à nobreza por nascimento, não ousam ignorá-la ou oprimi-la. Ela diz estar completamente satisfeita com sua nova vida e que não pretende questionar a posição da princesa dela. A loira olha fixamente para Philip e o aconselha a ser mais cuidadoso com suas ações e a pensar bem antes de convidá-la ou visitá-la novamente. A princesa declara que entende os sentimentos de Adela e, por isso, é obrigada a recusar a gentileza de Philip. O jovem duque olha atentamente para Bridey, sentindo o coração bater de um jeito estranho, mas concorda com a princesa. Nos aposentos da princesa, Lucy fala animadamente sobre como o Sr. Aeon é uma pessoa maravilhosa. A loira se emociona com as histórias da amiga e pergunta que tipo de relação as pessoas têm com o animal sagrado Shinsu. Meto conta com entusiasmo que houve uma guerra sangrenta e sem fim entre os humanos e os Shinsu, e que, ainda hoje, as pessoas rangem os dentes ao ver um Imon. Quando a princesa o questiona sobre o motivo dessa rivalidade, o pardal responde, surpreso, que na verdade não sabe as verdadeiras razões disso. Lucy explica que, certo dia, o cão que controlava os Shinsu desapareceu e, depois disso, começou uma guerra entre eles e os humanos. A dama de companhia continua dizendo que os Shinsu são fortes, mas os humanos são mais numerosos, e, no fim, foi assinado um tratado de paz. A princesa pergunta, então, que se um tratado foi assinado, as relações deveriam ser normais. Por que não são? Bry fica surpresa ao saber que, após o tratado, a família imperial começou a exterminar os Shinsu, e que um genocídio assim não é fácil de esquecer. Enquanto Lucy fecha as cortinas, ela revela que, como vingança, o filhote crescido de um Shinsu matou o descendente de Barasha. Puxando firmemente as cortinas, a garota conclui que o assassino foi uma pantera negra. Vendo a surpresa no rosto da amiga, Lucy diz que há rumores de que a pantera negra enlouqueceu durante a luta contra o descendente de Barasha. Depois de matar o descendente, a pantera também tirou muitas vidas humanas e até tentou matar seus próprios seguidores.
Após isso, os humanos e os outros Shinsu não tiveram escolha senão se unir para matar a Pantera Negra. Blondina mal consegue acreditar no que houve. Será que tudo isso realmente aconteceu por causa de uma única Pantera Negra? Ela era tão poderosa que conseguiu matar os descendentes da deusa, e, diante disso, humanos e Shinsu se uniram por um objetivo comum, o que trouxe uma paz instável. Blondina se lembra dos gatos cinzentos que atacaram a Aeon e, curiosa, pergunta o que aconteceu com a Pantera Negra. Lucy responde que ninguém sabe. Alguns acreditam que ela morreu, outros dizem que se tornou uma pantera comum, tendo perdido todos os seus poderes. De repente, batem à porta, e a criada informa que um presente foi entregue à princesa. A criada entrega a caixa e diz que foi enviada pelo jovem Duque Hodson. Ao abrir o bilhete, a garota lê animadamente, e Meto logo pergunta de quem é e o que está escrito. Entregando o bilhete a Lucy, a princesa explica que Philip vai partir para estudar no exterior. Ao abrir a caixa, as meninas veem uma pulseira deslumbrante de tão bonita. Meto a pega rapidamente, pensando que o jovem duque está dando presentes indecentemente caros à princesa. Sentado na carruagem, Philip pensa com um sorriso que Blondina já deve ter recebido seu presente. O jovem não consegue parar de pensar na incrível princesa de sangue misto, filha de uma plebeia. Não havia sombra de medo nos olhos dela. E, mesmo sendo chamada de tola, ela se comportava com surpreendente autoconfiança. A loira conseguiu aprender perfeitamente o idioma antigo em poucos meses e derrotou, de forma incontestável, a princesa dela. O jovem se lembra de como a princesa o rejeitou com um sorriso nos lábios, algo que ele nunca havia experimentado antes. Seu coração batia assim pela primeira vez, e ele não queria abrir mão das emoções que coloriram sua vida monótona. Embora os dois jovens estivessem prestes a se separar por um longo tempo, Philip tinha certeza de que nenhum tolo aceitaria se casar com uma princesa sem poder e sem honra. O imperador jamais colocaria sua reputação em risco reconhecendo Blondina como filha, o que significava que ela teria de passar seus dias sozinha em um palácio afastado. No entanto, alguém como Philip poderia dar a ela tudo o que desejasse, força e poder ilimitados, apesar de sua origem. O jovem sorri, convencido de que se tornará o nobre salvador da infeliz princesa, e que, depois disso, ela não olhará para mais ninguém. A princesa observa encantada a linda pulseira quando, de repente, uma voz desprezosa soa atrás dela, perguntando que tipo de bobagem é aquela. Ao se virar, Blondina diz feliz que Aeon finalmente voltou, já que ele quase não aparecia ultimamente. Notando a caixa e descobrindo que se trata de um presente, o gato pergunta curioso por que sua amiga recebeu aquilo tudo. Olhando para a caixa e o bilhete, Blondina admite que não faz ideia, Philip simplesmente enviou tudo sem explicação. Percebendo que a amiga reagiu de forma contida ao presente, o gato pergunta se ela gostou. Bridey responde que sim. Aeon observa que, quando lhe deu o pardal, ela havia gritado de alegria. A garota explica que ficou feliz porque Meto estava vivo, e pergunta se a pulseira combina com ela. O gato observa o adorno com desdém e comenta, de forma contida, que é até bonitinho. A loira diz que gostaria de ser rica também, assim poderia comprar para Aeon um colar com pedras. Antes que a princesa termine de falar, o gato de repente salta sobre ela. A fera agarra a pulseira e a puxa com força até quebrá-la. Sem dizer uma palavra, o gato pega o enfeite com os dentes e salta pela janela. A loira olha, chocada, e pergunta a Lucy a quem pode reclamar sobre o Sr. Shinsu ter roubado suas joias. A princesa continua olhando pela janela. Já faz uma semana desde que Emon roubou a pulseira e fugiu. A garota não entende por que ele fez isso. Será que ele achou que a ganância despertaria nela e agora está envergonhado, evitando aparecer? Bridey percebe que isso é um absurdo, o gato é mais importante para ela do que qualquer bijuteria. Lucy comenta que é hora de partir, e Meto também diz que está indo embora, despedindo-se da princesa. Sozinha, a garota pensa tristemente que, sem seu bichinho, o palácio ficou silencioso demais. A princesa decide que, se o gato não voltar amanhã, ela mesma irá procurá-lo, mas lamenta perceber que nem sequer sabe onde ele mora. Alguém estende uma espada e diz que ela, Barakan, tem uma única tarefa: garantir a paz. Ela deve usar seu poder e salvar as pessoas. Em seu sono, Blondina geme. Ela sente que não há mais amor dentro dela e não entende quem são aquelas pessoas estranhas ao seu redor, nem o que elas querem. A voz estranha em seu sonho não para e insiste que ela deve apenas confiar nela. Uma visão estranhamente familiar aparece diante da garota. Ela não consegue respirar, como se alguém estivesse sentado em seu peito.
De repente, Blondina acorda e abre os olhos, feliz ao perceber que Aeon estava sentado sobre ela. O gato acorda a princesa energicamente, e ela pensa, com prazer, em como suas patinhas são macias. Tendo finalmente despertado, a garota pensa aliviada que tudo não passou de um sonho. Depois de um tempo, Blondina percebe que Aeon não tem aparecido no palácio há bastante tempo, mas o gato apenas acena em silêncio. De repente, Shinsu se aproxima de sua amiga e joga um anel artesanal em sua mão. Bridey olha para o acessório, surpresa, e pergunta se Aeon está realmente lhe dando aquilo. Colocando o anel no dedo, a princesa pergunta onde o gato o conseguiu e diz esperar que ele não o tenha roubado. Aeon, ofendido, pergunta se ela realmente acha que ele tem cara de ladrão, ao que a garota lembra como ele fugiu com seu bracelete. Blondina comenta que o anel é um pouco grande para ela e diz que pedirá para transformarem em um colar. Aeon responde imediatamente que ele mesmo pode dar-lhe um colar. A princesa garante que não é necessário, já que recentemente Sua Majestade lhe deu um. Nesse momento, Blondina começa a pensar, como de costume, que o imperador anda agindo de forma estranha ultimamente. A princesa olha ao redor e se lembra de que, há pouco tempo, o imperador mandou trocar todos os móveis de seus aposentos e depois lhe presenteou com um colar. Raciocinando, a garota chega à conclusão de que a atitude de seu pai mudou depois daquela conversa no jardim. Aeon interrompe os pensamentos da princesa e diz que, a partir de agora, Bridey não deve sair com o rapaz que lhe deu presentes. O gato afirma com confiança que, de agora em diante, ele mesmo trará presentes à princesa, e que ela não deve se encontrar com Philip nem responder às cartas dele. Bridey pega o gato no colo, e ele pergunta, furioso, quem sua amiga escolherá, ele ou o jovem duque. Provocando o gato, a princesa comenta que o duque tem muito poder. Mas Aeon, muito sério, diz que pode compartilhar o dele com ela. O gato grita que a garota não pode simplesmente ir gritar com o imperador, e diz que ele pode apoiá-la nas sombras para que ela dê uma lição em todos. Decidindo que já o provocou o suficiente, Bridey diz que ele não precisa se preocupar, pois o duque foi embora para longe e não voltará tão cedo. Aeon fica claramente satisfeito ao saber que Philip foi estudar no exterior e agora não tem mais nada com o que se preocupar. Acariciando o gato com ternura, a princesa diz que ele e o duque nem podem ser comparados, e, é claro, ela sempre escolherá Emma. Lucy entra no quarto e comenta que o dia está lindo, e Blondina nota que ela traz algo nas mãos. A dama de companhia aponta para um feixe de galhos e diz misteriosamente que pediu aos criados de sua família que o trouxessem especialmente hoje. A garota coloca um dos galhos diante de Shinsu e o oferece a ele. O gato nota um cheiro estranho. Entregando um galho a Aeon, Lucy explica que os gatos amam muito aquela árvore, por isso trouxe um feixe inteiro. De repente, Shinsu agarra o galho com os dentes e, sem dar atenção a ninguém, salta da mesa. A princesa se levanta, surpresa, sem entender como aquele galho poderia ter atraído tanto Emma. Enquanto isso, Shinsu segura o galho com todas as patas, morde e ronrona alto. Vendo o fascínio do gato pelo galho, Blondina se ajoelha e, com um sorriso, pergunta se Aeon escolheria ela ou o graveto. Poucos segundos depois, Aeon aparece diante das garotas em forma humana. Virando-se, o jovem olha diretamente nos olhos da princesa com um sorriso. Bridey fica sem palavras, e mesmo com as bochechas coradas e o coração batendo descompassado, ela não consegue desviar o olhar do Shinsu. O jovem deita a cabeça no colo da princesa e, olhando para ela, diz que, é claro, a escolhe. Quando Aeon toca o rosto da garota com a mão, ela fica profundamente corada, mas ainda assim não consegue afastar os olhos dele. Blondina tem certeza de que o galho teve algum efeito estranho sobre Aeon, pois não era a primeira vez que ele se transformava em humano, mas ela nunca havia sentido algo assim antes. A garota nota que o rapaz não conseguia se afastar do galho, mas ele afirma com convicção que ela é a única e mais importante para ele. A princesa fecha os olhos e sente borboletas no estômago. Pouco depois, o Império assina um acordo comercial com o reino de Sicil, e o príncipe e vários aristocratas chegam. Blondina cumprimenta educadamente os enviados do reino vizinho e deseja que se sintam em casa. Não era um evento grandioso, mas toda a família real se reuniu para recebê-los. O imperador observa todos os seus filhos com um sorriso. Eles são tão belos que realmente podem ser considerados o orgulho do império. De repente, uma cobra aparece diante de Adela, e a garota, apavorada, grita alto. O príncipe do reino vizinho, com um doce sorriso, pede à princesa que não se assuste, pois a cobra não morde e é, na verdade, mais inteligente que muitas pessoas.
Quando a cobra aparece diante da loira, a garota não apenas não se assusta, mas, ao contrário, a observa com curiosidade. O pai se aproxima da filha, a toca com ternura e comenta que ela se tornou uma verdadeira princesa. Adela olha para a irmã com ódio. É claro que ela não se assustou. Ela é uma menina desleixada e provavelmente já viu coisas piores. Aproximando-se do pai, a princesa pede perdão, explicando que nunca tinha estado em uma situação como aquela antes e que ficou assustada. O imperador responde que sua filha ainda é uma criança e, abraçando-a, diz estar feliz por poder protegê-la. A loira percebe com pesar que, mesmo tendo sido notada, ainda se sente como uma convidada indesejada na família real olhando pela janela, pensa que, por mais que a elogiem, tudo acaba servindo apenas para lembrá-la de seu verdadeiro lugar. De repente, a garota nota orelhas negras e familiares espiando pela janela. Os olhos da princesa se arregalam ao perceber que Emma não conseguiu se conter e veio até o palácio. Enquanto caminha pelo jardim, a princesa reflete sobre como Shinsu sempre se preocupa com ela, é por isso que a observa em segredo e, naquele momento, provavelmente estava desesperado para vê-la. De repente, o gato aparece diante de Bry, que, um pouco assustada, pergunta há quanto tempo ele está ali. O gato diz que estava insuportavelmente entediado sem sua amiga, então resolveu vir. Mas, na verdade, ele pensa que veio direto para o palácio assim que sentiu vontade. Nesse momento, a garota corre até Shinsu e o abraça com força, sentindo que ele lhe dá a sensação de ter uma verdadeira família. De repente, um dos aristocratas do reino vizinho aparece diante da princesa e pergunta, surpreso, o que é aquele bolo de pelos que ela segura nos braços. A loira começa a acariciar o gato nervosamente e, gaguejando, diz que é seu animal de estimação favorito. O homem comenta que, antes de partir, queria guardar uma lembrança do belo palácio do imperador. Subitamente, o homem estende a mão, o que assusta muito a princesa. Blondina fecha os olhos e grita de medo, sentindo algo estranho deslizar sobre sua mão. Ao abrir os olhos, ela vê uma pequena cobra, e o embaixador sorri dizendo que também tem um pequeno animal e que está muito feliz em conhecê-lo. Para grande espanto do homem, a cobra se enrola no pescoço da princesa e a observa curiosamente. O embaixador comenta que a garota é tão bela que até os animais a adoram. Observando a cobra simpática, Blondina diz ao gato, que parece irritado, que eles são muito parecidos, até a cor é igual. A garota nem tem tempo de reagir antes que Shinsu, de repente, levante a pata e acerte a cobra na cabeça. A princesa o afasta e o repreende, dizendo que esse comportamento é inaceitável. Alguns dias depois, Blondina e Lucy estão sentadas no parque quando cavaleiros passam por elas. Hat, montado em seu cavalo, observa com interesse a garota que conversa alegremente ali perto. O príncipe pergunta a seu acompanhante quem é, e o homem responde que é a princesa com sua dama de companhia, aparentemente fazendo um piquenique. Mais tarde, Hat fica diante de sua mãe, de cabeça baixa, percebendo que está prestes a ser repreendido. A imperatriz, irritada, diz que seu filho é um príncipe e, portanto, deve saber controlar suas emoções. O garoto permanece em silêncio, entendendo que sua mãe tem parte da razão, mas ela não sabe de tudo o que aconteceu alguns dias antes. Durante um chá, um dos presentes comenta que o jovem marquês tem um domínio impressionante do idioma antigo. Outro responde com desdém, dizendo que é estranho ver algo tão comum sendo elogiado. Hart começa a ferver ao ouvir que, se alguém não possui habilidades básicas, não é diferente de um plebeu. De repente, o príncipe joga chá no rosto de seus interlocutores e grita que aquelas palavras foram extremamente grosseiras. O filho explica à mãe que foi humilhado por um jovem marquês na frente de todos e, como príncipe herdeiro, apenas o colocou em seu devido lugar. A mãe suspira, cansada, e diz que um príncipe que joga chá nas pessoas e as insulta precisa repensar seu comportamento. Hart caminha pensativo pelo jardim imperial, chutando pedras, sem entender por que sua mãe o repreendeu. O jovem está convencido de que aqueles nobres vis o bajulam, mas o desprezam pelas costas. De repente, Hart ouve vozes próximas, e uma delas lhe soa estranhamente familiar. Lucy pergunta à criada por que ela quer ir embora. Há algo no palácio que a incomoda? A dama de companhia insiste que a princesa sempre foi gentil com a serva. Será que a moça esqueceu toda a bondade que recebeu? A criada permanece em silêncio, apenas corando quando Lucy lembra que ela costumava levar comida extra para casa, e nunca ouviu uma única palavra de reprovação por isso. Então Hart começa a entender o que está acontecendo, afinal, a posição de um criado depende de quem ele serve. Dada a situação de Blondina, não é de se admirar que a criada queira fugir de seu palácio o quanto antes.
A moça mantém firme sua decisão, e o príncipe reflete que todas as classes sociais buscam sempre o melhor para si, por isso as pessoas o traem quando não precisam mais dele. A criada se despede de Lucy, dizendo que também precisa deixar o palácio o mais rápido possível. Observando-a, Hart não entende por que Lucy ainda continua servindo Blondina, uma princesa sem poder. Durante um jantar comum, o príncipe está imerso em pensamentos, observando Lucy abertamente. A senhorita Arve é a mais jovem de uma família arruinada, mas é surpreendentemente leal à sua princesa, e, além disso, incrivelmente bela. De repente, Lucy, sentindo um olhar intenso sobre si, levanta seus belos olhos e olha diretamente para o príncipe. Hart cora profundamente e desvia o olhar, sem entender como pôde pensar tanto e cometer um erro desses. Deitado na cama à noite, o príncipe repassa os últimos acontecimentos em sua mente, mas seus pensamentos voltam, inevitavelmente, para Lucy. O jovem se lembra do temperamento calmo, do sorriso gentil e dos belos olhos da dama de companhia de sua irmã. De repente, o príncipe se senta bruscamente na cama e grita que não deveria gostar daquela garota. Afinal, eles nunca poderiam ficar juntos. Hart pensa que já está competindo com Adela pelo trono e precisa de alguém que possa apoiá-lo. Olhando pela janela, o príncipe reflete que, de qualquer forma, o casamento é apenas uma formalidade. No dia seguinte, as garotas estão sentadas no jardim fazendo um piquenique e se encantam ao ver o doce Sr. Emma. De repente, Lucy bate palmas de alegria e conta que em breve haverá corridas de cavalos no palácio. A dama de companhia fica tão animada com a novidade que nem percebe a expressão de sua amiga e pergunta distraidamente se a princesa gosta de cavalgar. A loira abaixa a cabeça, envergonhada, e admite que não sabe, nunca montou um cavalo antes. A criada, empolgada, comenta que há um campo de treinamento por perto e pergunta se a princesa gostaria de dar uma olhada. Enquanto isso, no campo, o príncipe cavalga, completamente imerso em seus pensamentos. De repente, ouve vozes animadas e, ao se virar, nota sua irmã e a amiga. O príncipe desvia o olhar bruscamente, corando profundamente e se perguntando o que elas estão fazendo ali. Lucy comenta que adora cavalgar, enquanto a Ian observa tudo com o senho franzido, sem entender por que as garotas estão naquele lugar. Ao ouvir o descontentamento do gato, Lucy diz que ele está enganado, andar a cavalo é uma atividade maravilhosa. Como sempre, a Ian pula repentinamente do colo da princesa, claramente decidido a provar algo às garotas. Ele começa a saltar ao redor e declara que correr com as próprias patas é que é realmente divertido. Ao ver Lucy se inclinar para perto do gato, a loira pensa novamente que Shinsu está se exibindo especialmente para ela. De repente, um grito alto assusta todas, não muito longe dali, Hart cai do cavalo. Sentado no chão, o príncipe não consegue acreditar que caiu, torceu o tornozelo, tudo porque estava olhando para uma garota. As meninas correm rapidamente até ele, preocupadas com sua saúde, e o jovem só consegue virar o rosto. Blondina se aproxima do irmão com preocupação e pergunta se ele está bem. Hart, tentando se recompor, murmura que sua irmã não precisava gritar, que não é nada demais cair de um cavalo. Quando o príncipe tenta se levantar e cambaleia, Lucy o segura pela mão e pergunta se ele tem certeza de que está bem. Hart olha surpreso para a mão que o segurou, e sente algo estranho no peito. Lucy percebe que o tornozelo do jovem está inchado e o convida a sentar-se para examiná-lo. Após avaliar o ferimento, diz que pode fazer um curativo simples, já que a lesão é leve. Ao terminar, ela explica que aquilo não é um tratamento completo e que, ao retornar ao palácio, o príncipe deve procurar um médico. O jovem, descontente, pede que ela não se preocupe tanto com ele. Olhando ao redor, Lucy pergunta, surpresa, onde está o servo do príncipe? Não é possível que ele tenha vindo sozinho. Hart, irritado, responde que, se o príncipe quiser dar um passeio sozinho, ele simplesmente o faz, e pede que a garota pare de fazer perguntas. Ignorando a grosseria, Lucy o ajuda a se levantar, segurando-o pelo braço. O príncipe a observa disfarçadamente e sente o coração quase saltar do peito. Mais tarde, deitado na cama, Hart relembra o dia e percebe, com tristeza, que não faz ideia do que deve fazer a seguir. Ele entende que é o herdeiro do trono imperial e deve agir como tal. Lembra-se das palavras do pai, que dissera que não há nada pior para um império do que um imperador sem poder. Virando-se para a janela, Sua Majestade dissera tristemente que sentimentos sinceros e o amor são os piores inimigos dos imperadores. Recordando essas palavras, Hart pergunta mentalmente ao pai o que deve fazer agora. Enquanto isso, Lucy entra nos aposentos da princesa e alegremente anuncia que trouxe novos sapatos.
A bela blondina, agora com 20 anos, sorri e comenta que cresceu bastante ao longo dos anos. Ela brinca dizendo que, se continuar crescendo assim, logo não conseguirá passar pela porta. Virando-se para Ian, pergunta com curiosidade quando ele vai crescer, e o gato responde de forma seca que um dia ficará grande. A dama de companhia se despede, e a princesa a lembra de não esquecer de vir ao amanhecer, conforme haviam combinado. Ao notar que o gato parece triste após a saída de Lucy, a princesa o agarra e promete brincar com ele. Shinsu foge, e Blondina pensa, melancólica, que já não consegue expressar seu afeto como antes. Ela cresceu, e o gato já não pede mais para ser pego em seus braços. Refletindo, Dry chega à conclusão de que a Ian realmente ama Lucy, e é por isso que agora ela mesma o incomoda. Ao amanhecer, a dama de companhia se aproxima dos aposentos da princesa e bate levemente na porta. Entrando, Lucy comenta distraída que vai acender as velas, mas de repente vê um estranho sentado diante da cama da princesa.